Sem dúvida nenhuma, nós estamos com algumas novidades na distribuição de renda no Brasil, a partir de programas de políticas públicas. Então, nós tivemos um pequeno aumento da classe média, nós tivemos um número muito grande de pessoas que saíram da indigência, mas é importante que aumento de renda não necessariamente significa melhoria da condição urbana. Porque a melhoria da condição urbana não envolve só renda, envolve território, envolve a cidade construída, envolve os benefícios pelos quais todos nós já pagamos, como é o caso de toda a rede de infraestrutura, de água, de esgoto, de iluminação pública, de pavimentação, enfim. Nós precisamos distribuir melhor não só renda, mas cidade, localização nas cidades. Isso implica em mexer na função social da propriedade. Isso implica em mexer numa questão que é muito difícil de mexer no Brasil, que é a questão da propriedade da terra. Seja no campo, seja na cidade, é alguma coisa muito difícil de mexer. Nós precisamos incorporar a população pobre dentro da cidade. Isso significa mexer no preço da terra. Isso significa mexer na função social da propriedade. Para isso, nós já temos legislação. Nós temos que controlar os lucros e a especulação imobiliária. Para isso, nós já temos legislação. Para isso, nós já temos planos diretores. O problema, de fato, é a correlação de forças, que nós temos que enfrentar. O Brasil foi local da construção de um movimento que é ímpar no mundo. Todo lugar onde a gente fala dele, fora do Brasil, é alguma coisa que desperta interesse e admiração, que é um movimento social que recebeu o nome de Reforma Urbana. A Reforma Urbana, ela reuniu lideranças populares, lideranças sindicais, lideranças profissionais, intelectuais, universidades, ONGs, parlamentares, prefeitos. A Reforma Urbana, ela construiu uma proposta para o Brasil que tinha a questão da terra no seu centro. Nós precisamos retomar a reforma urbana como um movimento social no Brasil. Por quê? Porque as nossas conquistas institucionais, elas foram muitas, dentre as quais nós temos lei de consórcios públicos, o novo marco regulatório do saneamento, aprovado em 2007, regulamentado em 2010, nós tivemos o Estatuto da Cidade, a campanha dos planos diretores, a criação do Ministério das Cidades, a Conferência Nacional das Cidades, o Conselho Nacional das Cidades, mas todas essas conquistas, elas são conquistas institucionais. E, de alguma forma, elas atrelaram e amarraram o movimento social. Nós precisamos construir um movimento social independente e recuperar a proposta de reforma urbana que traz no seu centro a questão fundiária e imobiliária. A oportunidade da Ficenge de fazer esse debate é realmente muito importante. Eu acho que é o momento e o lugar certo para reunir os engenheiros com toda a sua capacidade de conhecimento para discutir uma cidade mais justa e mais sustentável. Vamos ver se eu consigo demonstrar a importância da escolha da Ficenge do tema de cidades sustentáveis para esse debate do Congresso que vai acontecer em setembro com todos os sindicatos de engenheiro do Brasil. A questão da sustentabilidade, ela quase que está virando um fetiche, não é? Mesmo empresas que poluem muito se
propagandeiam como arautos da sustentabilidade. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, numa grande crise ambiental e as cidades são, em grande parte, responsáveis por elas. E é muito importante reconhecer aonde isso se manifesta. A questão do aquecimento global é um fato, a questão da contribuição das cidades é um fato, não é? Nós estamos aí com previsão de eventos, de chuvas e outro tipo de eventos que nem costumam acontecer no Brasil, né? Tornados, furacões, não é? Mas aqui as chuvas com possibilidade de se tornarem mais severas. Mas o fato é que nós já temos um passivo que é um passivo de tragédia. A cada ano no Brasil as cidades estão apresentando esse cenário que nós estamos vendo de morte por desmoronamento, de submersão de bairros por enchentes, não é? Então nós temos uma condição já, um passivo ambiental nas cidades brasileiras que é muito, muito, muito preocupante e que exige medidas. Portanto, o nosso problema não é apenas o que vem pela frente, que é o que os cientistas do mundo todo estão apontando, que é decorrência da elevação do nível do mar, que vai ser decorrência do aquecimento global, não é? Nós temos, inclusive, um dos problemas, só para dar um dos indicadores, não é? Que dá uma ideia do quanto essa situação é dramática, de condição ambiental, é que na água que está sendo tratada, portanto, que passa por estações de tratamento, pelas ETAs, não é? Estão sendo constatados resíduos de medicamentos, hormônios, antidepressivos, que são resistentes ao tipo de tratamento que está sendo feito no Brasil pelas estações de tratamento de água. Esse é, por exemplo, um dos indicadores que mostra a gravidade da condição ambiental aí das nossas cidades. Bom, o texto que nós estamos escrevendo, ele pretende trabalhar algumas questões gerais sobre o processo de urbanização no Brasil, um processo muito rápido. Em algumas décadas, não é? Nós passamos por uma condição de 84% da população nas cidades, um processo que acompanhou a industrialização do Brasil, ou seja, uma força de trabalho migrante que foi para as cidades se oferecer como mão de obra barato, e como mão de obra barato, ela não teve a sua condição de assentamento regulada pelo mercado ou por políticas públicas, grande parte das cidades brasileiras, mas é grande parte. Às vezes a gente pensa que quando vê uma casa desmoronando ali, uma pessoa morrendo no outro lado, acha que essa condição de ocupação ilegal, informal, é uma condição de minoria. Não é. Em algumas cidades, por exemplo, do Nordeste brasileiro, passa muito de 50% dos domicílios nessa condição de informalidade, de ilegalidade, essa condição em que o próprio trabalhador construiu sua casa nos fins de semana porque o salário não incorpora o custo, por exemplo, da moradia para ele comprar no mercado, como se faz num país capitalista avançado. Num país capitalista avançado, a casa ela é sempre uma mercadoria capitalista. No Brasil, ela é uma mercadoria que contribui com o processo de acumulação capitalista, mas em grande parte ela é ilegal, informal, construída pelos próprios moradores nos fins de semana durante muito tempo, não é? Isso já foi muito estudado por todos nós, não é? Essa urbanização, essa industrialização dos baixos salários gerou uma urbanização dos baixos salários. E uma urbanização, então, precária, segregada, que coloca fora da lei,
que coloca na periferia, sem infraestrutura, grande parte da população e submetida muitas vezes a riscos, não é? Porque não há conhecimento de engenheiro na construção dessas casas, de arquiteto, não há observância da legislação de código de obras e edificações, de lei de parcelamento do solo, etc. E o que nós temos visto muito nas últimas décadas é que a população pobre, como ela é expulsa das terras adequadas para o mercado imobiliário, ela acaba indo de encontro a muitas áreas de proteção ambiental. Nós temos hoje no Brasil todo ocupação de dunas. É óbvio que há loteamentos de alta renda que também constituem ilegalidade, mas há uma massa imensa pobre que ocupa mangues, dunas, área de proteção dos mananciais. Só no Rio de Janeiro e São Paulo nós temos alguns milhões de pessoas, não é? Morros que não são adequados para a ocupação, toda a Serra do Mar, por exemplo, como nós temos visto aí. Então nós temos realmente cidades onde você não tem o uso e o controle do solo a contento. Uma parte da cidade foge desse uso e desse controle do solo. O que é importante abordar aqui, eu acho que a FICENGE vai discutir, é que não faltam planos nem leis. A maior parte das cidades brasileiras elaboraram até há alguns anos agora atrás, a partir do Estatuto da Cidade, a partir de 2000, 2001, seus planos diretores novos. E nós temos no Brasil legislação festejada no mundo inteiro, como é o caso do Estatuto da Cidade, que traz a regulamentação da função social da propriedade. O fato é que nós temos planos e leis no Brasil, mas eles não são aplicados, não é? Principalmente o Estatuto da Cidade, que era uma grande esperança que a gente nutria de que ele fosse conseguir alguma restrição sobre a especulação fundiária e imobiliária no Brasil, mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo, inclusive após o lançamento do Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal, uma explosão no preço dos imóveis no Brasil todo. No Brasil todo, em todas as cidades, nós temos aí uma explosão desenfreada no preço de terrenos nas periferias e também de imóveis usados, inclusive. Os imóveis subiram em 2010 uma base de 30% e os terrenos, em algumas cidades, mais de 50%. Então, nós não temos uma regulação do mercado imobiliário que poderia nos levar, neste momento em que o governo federal coloca recurso financeiro, a uma situação de democratização do direito à cidade, de ampliação das oportunidades de moradia. Nós estamos perigosamente caminhando para uma reprodução da desigualdade, da expulsão e da segregação com esse impacto nos preços, não é? Bom, mas o que é importante também dizer nesse documento que os engenheiros vão discutir é que o processo de urbanização no Brasil está mudando, porque o Brasil está mudando muito, não é? O território brasileiro está mudando muito. Nós passamos de um país que era muito motivo de piada para nós mesmos, não é? Para um player internacional. Hoje o Brasil é um dos maiores exportadores das chamadas commodities, não é? Nós somos um dos maiores exportadores de carne, grãos, celulose, etanol, minérios, e essa vocação que a globalização conduziu o país, ela mudou muito o território brasileiro. Ela mudou muito a nossa condição também diante da economia global. E mudou também o processo de urbanização, a orientação do processo de urbanização, mudou a orientação dos fluxos migratórios, não é?
É sempre importante dizer que o processo de urbanização ele não traz apenas negatividades na sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela aumentou muito a esperança de vida, a expectativa de vida, de 1940 a 1980, principalmente, né? Ela aumentou, ela diminuiu muito o número de filhos por mulheres em idade fértil. Isso é notável perceber a família média brasileira caindo no país todo, não é? Aumentou a escolaridade, não é? Aumentou, diminuiu a taxa de mortalidade infantil. Isso tudo tem muito a ver com o processo de urbanização. Mas nós temos outras mazelas que são específicas do processo de urbanização, não é? Primeiro, eu acho que nós temos que lembrar que nós tivemos um processo de urbanização muito concentrado em poucas metrópoles, poucas não, acho que nós podemos dizer que são muitas, não é? Nós temos, se eu não me engano, 14 metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes e nós temos 2 que estão entre das maiores aglomerações do mundo, que são Rio de Janeiro e São Paulo. Acontece que, desde 1980, o censo do IBGE está mostrando uma mudança no processo de urbanização. As cidades que mais crescem hoje no país não são as cidades, as metrópoles, mas são as cidades de porte médio, aquelas que se situam entre 100 mil e 500 mil habitantes. E também as cidades que mais crescem, elas estão no centro-oeste, que é justamente onde se dá a expansão dessa produção do agronegócio e de toda essa produção para exportação, e as cidades do norte, não é? Com algumas exceções. Nós temos o que o professor Campolina Diniz chama, no Brasil, uma desconcentração concentrada. A metrópole de São Paulo concentrava, na década de 70, 44% do valor de transformação industrial no Brasil. Atualmente, ela está perto dos 20%. Então, há uma desconcentração da industrialização a partir de São Paulo e a partir do Sudeste, sem dúvida nenhuma. A professora Tânia Bacelar mostra que quase todas as regiões brasileiras elas ganham em importância no valor de transformação industrial diante do Sudeste. Então, é alguma coisa que está acontecendo no território brasileiro, nos fluxos migratórios dessa força de trabalho, nos investimentos, né, no processo de investimento de capital e, finalmente, nessa desconcentração. Bom, em relação às cidades, nós temos alguns dados que são extremamente preocupantes e tem a ver com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade. Por exemplo, 52% do esgoto é coletado em área urbana, de acordo com um dado do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS. Não é? Desses 52%, 65% ficam sem tratamento. Agora, imagine o que significa esse volume de esgoto que tem que acabar em algum curso d'água. Esse volume de esgoto transformou nossos rios e córregos, principalmente nas metrópoles, em canais de esgoto. Como nós temos um padrão de coleta de lixo, embora o indicador seja alto, mais de 90%, o padrão não é um padrão satisfatório, nós temos ali nos rios, a cada chuva, também uma quantidade de lixo, de resíduos sólidos, que a gente vê, também acompanha, não é? Nos rios e córregos das nossas cidades. A impressão que a gente tem, olhando nossas cidades, é que os rios e córregos são absolutamente indesejáveis. Por quê? Inclusive, é uma questão muito importante
para a engenharia brasileira discutir. Durante décadas, nós fizemos um tamponamento de córregos, a canalização de córregos e a avenida cobrindo os córregos. Não é? Nós asfaltamos fundos de vale, beira de rios, que era o lugar natural da água se espraiar, para poder segurar um pouco o caminho, o fluxo das águas, que causa enchente quando ele é muito rápido, não é? Nós tratamos nossa rede hídrica da forma menos sustentável possível. A população, em geral, ela gosta quando ela percebe a substituição, por exemplo, de um córrego que funcionava como um canal de esgoto, que é um vetor de criação de rato, por exemplo, de acúmulo de lixo, por uma avenida asfaltada. Acontece que nós, com essa política, impermeabilizamos demais a superfície das nossas cidades. Isso tem tudo a ver com a matriz rodoviarista baseada no automóvel, e nós, inclusive, contribuímos com a causa das enchentes, construindo cidades que têm a superfície bastante impermeabilizadas. Agora a questão aí de 1 a 2 décadas, 2 décadas, não é? Reconhecendo que a superfície é muito impermeabilizada e que nós temos um fluxo em chuvas fortes muito rápido para as calhas das cidades, para as calhas dos rios, para os bairros situados em áreas depressivas, não é? Nós temos que retardar o curso d'água, e agora nós temos um novo modelo que está se espalhando pelo Brasil todo, que é o piscinão, que é alguma coisa que minimiza o problema, mas não resolve. O problema é um problema mais geral de uso e de ocupação do solo. Nós precisamos solo permeável à água da chuva, nós precisamos de mais áreas verdes, nós precisamos de mais parques, nós precisamos de menos áreas asfaltadas e impermeabilizadas para que a gente tenha cidades mais sustentáveis. E, evidentemente, esse documento que a gente está elaborando vai apontar no caminho de algumas conclusões e algumas propostas que, evidentemente, foram construídas por toda a sociedade brasileira, não é? Bom, nós também temos que lembrar que nós temos toda a questão de drenagem, de microdrenagem, de drenagem e de macrodrenagem, que são questões que acompanham os problemas das enchentes, não é? Que não são solúveis no município. Em geral, nas regiões metropolitanas, o processo de macrodrenagem ele nem é solúvel apenas na região metropolitana. Ele tem que levar em consideração até as bacias hidrográficas, não é? Como de resto já tem legislação no Brasil que indica nesse sentido. Acontece que a questão metropolitana é outra questão que diz respeito ao urbano, à sustentabilidade urbana, que está no limbo no Brasil. A Constituição Federal ela remeteu a questão metropolitana para o nível estadual, para a Constituição estadual.